Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo apresentarei a vocês 3 teses defensivas quanto ao crime de prevaricação. Esse crime previsto no artigo 319 do Código Penal e que tem várias teses defensivas quando interpretamos aquelas palavras que estão no final do próprio artigo 319 do Código Penal. Leiam comigo. O crime de prevaricação é o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E além disso tem multa também. Vejam que o final do artigo 319 tem uma expressão que se refere ao dolo específico, ao especial fim de agir. Para que é essa conduta de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei? É, segundo o próprio artigo 319 do Código Penal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, isso daqui, essas expressões finais, essas palavras finais do artigo 319 são fundamentais para conseguirmos montar algumas teses defensivas. Pode ser o caso de alegar várias outras teses que eu nem vou mencionar neste vídeo, como, por exemplo, o fato de que não agia como funcionário público, ou que não retardou aquele ato, ou não retardou imotivadamente, teve um motivo diferente dessa finalidade especial, ou que não deixou de praticar aquele ato, ele foi praticado, mas com atraso justo, ou qualquer outra coisa, que não era ato de ofício, que na verdade cumpriu a disposição expressa de lei. Mas o que eu quero destacar é essa parte final do artigo 319 do Código Penal. Essa finalidade especial, esse especial fim de agir, pode dar ensejo a 3 teses defensivas, sendo que uma delas não depende de prova. É uma tese que pode ser invocada a partir da mera leitura da denúncia. E outras 2 teses dependem da análise do conjunto probatório, ou para provar uma coisa, ou para demonstrar que não tem prova suficiente daquela coisa. Percebam que as 3 teses são as seguintes. Em primeiro lugar, a inépcia da denúncia. Em segundo lugar, a atipicidade formal. E em terceiro lugar, a falta de prova sobre essa finalidade de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Vamos falar cada uma de forma individualizada, falar um pouco mais sobre cada uma dessas teses. Quanto à inépcia da denúncia, sabemos que a inépcia da denúncia é motivo, é fundamento para a rejeição da denúncia. E se a denúncia é rejeitada e você alega a inépcia da denúncia na resposta à acusação, mesmo assim o juiz, segundo algum entendimento jurisprudencial existente no Brasil, o juiz poderia ainda rejeitar a denúncia. É como se o juiz rejeitasse ou pudesse rejeitar em 2 momentos. Antes da resposta à acusação e depois da resposta à acusação, que é o mesmo momento de se manifestar sobre a absolvição sumária. Se o juiz não absolve sumariamente, não acolhe a sua alegação de inépcia da denúncia, é possível impetrar um habeas corpus tentando trancar o processo, tentando reconhecer a nulidade do processo, porque a denúncia é inepta. E como seria a alegação, a fundamentação da inépcia da denúncia nesse crime de prevaricação? Seria tentar demonstrar algo que é muito comum. A gente sabe que o Ministério Público preenche a denúncia, narra os fatos, mas em alguns casos ele deixa de mencionar alguns elementos. Às vezes o Ministério Público deixa de mencionar, por exemplo, no que consistiu a ameaça no crime de roubo. Isso daí é inépcia da denúncia. Não descreveu tudo aquilo que é necessário para interpretar que aquela conduta é o fato imputado. É aquele crime, aquele tipo penal imputado
imputado ao réu. E nesse caso da prevaricação, se você olha a denúncia e percebe que o Ministério Público não falou no que consiste a satisfação do interesse ou do sentimento pessoal, tem uma inépcia da denúncia. O Ministério Público não pode apenas falar que fulano de tal, funcionário público, deixou de praticar tal ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não, ele tem que dizer qual foi o ato, tem que dizer que isso aconteceu indevidamente, sem um motivo para tanto, e tem que dizer também qual é o interesse ou qual é o sentimento pessoal. Não é falar apenas, a denúncia não pode falar apenas que isso foi feito para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tem que falar qual era o interesse ou qual era o sentimento. Era o que? Era ganhar mais? Fez isso para se vingar de alguém? Fez isso para favorecer uma outra pessoa? Tem que dizer claramente na denúncia. E se não fala claramente na denúncia, não precisa nem de analisar provas, analisar nada. Basta alegar a inépcia da denúncia na resposta à acusação e, posteriormente, mediante habeas corpus, porque essa denúncia não narra um dos elementos do tipo penal do artigo 319 do Código Penal. Portanto, essa é a primeira tese. Se a denúncia não fala o que é esse interesse ou esse sentimento pessoal que se pretendia satisfazer, a inépcia da denúncia. Não pode só repetir o tipo penal, não pode só dizer que é para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Tem que dizer no que consiste o interesse ou o sentimento pessoal. Além disso, temos uma segunda tese. É a tese da atipicidade formal. Aí você tem que demonstrar, tem que analisar provas ou tem que demonstrar claramente que aquela conduta narrada na denúncia e que você analisou pelo conjunto probatório não aponta a satisfação de um interesse ou de um sentimento pessoal. Para você alegar essa segunda tese da atipicidade formal no crime de prevaricação, tem que demonstrar que ficou provado que não teve o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pode ser que sim, ele tenha retardado ou deixado de praticar indevidamente um ato. Pode ser que isso tenha acontecido. Por exemplo, de vez em quando constatamos em alguns cartórios que há uma demora, eles superam o prazo para enviar os autos ao juiz, conclusos ao magistrado. Nesse caso, há de fato uma demora, eles estão retardando, portanto, a prática de um ato de ofício, mas não é necessariamente, em 99% dos casos, pelo menos, não é para satisfazer o interesse pessoal, não é para satisfazer o sentimento. Isso daí é apenas pelo excesso de trabalho. E nesse caso é até algo que é um atraso devido, justificado pelo excesso de trabalho. Portanto, não praticam um crime de prevaricação porque está provado que não fizeram aquilo para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. É uma conduta atípica, portanto. Alguns vão confundir com a ausência de materialidade aqui. A ausência de materialidade quer dizer que não está provado isso. Mas se você provar que tem um justo motivo para esse atraso, para ter deixado de praticar o ato, você consegue provar que isso não ocorreu para satisfazer aquele interesse ou aquele sentimento pessoal narrado na denúncia. Se o Ministério Público não narrou, você alega a primeira tese, inépcia da denúncia. Se o Ministério Público narrou e você conseguiu provar que não foi um atraso ou não deixou de praticar aquele ato para satisfazer aquele interesse, que ficou provado que não era essa finalidade, que foi uma outra finalidade, que foi justificadamente o atraso, então você alega a segunda tese defensiva, que é da atipicidade formal. E por fim, tem uma terceira tese defensiva, que eu diria que é aquela subsidiária, a falta de provas, a absolvição, porque não há provas suficientes para a condenação. Mas aqui, especificamente, não estou falando de modo genérico, tem
tem que absolver porque não há provas, etc. Eu estou falando da argumentação sobre esse aspecto do tipo penal, sobre esse elemento, essa finalidade especial. Pode ser que o Ministério Público tenha descrito na denúncia qual era a satisfação, qual era o interesse que se pretendia satisfazer. Então não dá para alegar a primeira tese. Mas você pode alegar essa terceira tese da falta de prova sobre a satisfação de interesse ou sentimento pessoal quando o Ministério Público se concentrou durante toda a instrução em falar que fulano de tal, o réu, deixou de praticar um ato, retardou aquele ato indevidamente, mas não conseguiu provar que tudo aquilo foi feito para satisfazer o interesse pessoal, para satisfazer o sentimento pessoal. Nesse caso, você consegue argumentar que talvez tenha prova de tudo quanto a ter atrasado o ato, e isso daí até dá para provar facilmente, não é tão difícil para o Ministério Público, mas a prova quanto a esse sentimento pessoal, quanto a esse interesse, essa vontade de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, é muito mais difícil. E, subsidiariamente, dá para alegar essa tese defensiva de falta de prova falta de prova desse elemento, da satisfação do interesse ou sentimento pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para você receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso em que eu falo muito sobre teses defensivas e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.